Beleza. Começando então, mais uma conversa, a nossa quarta convidada aí de hoje, Luana Bastos, nossa psicóloga aqui do Nariz Solidário, acompanha a gente já desde lá da pandemia, acompanhou projetos aí como a Covidina, né, que ficou amplamente conhecido com aquela adaptação do manequim, né, durante a pandemia no hospital. Inclusive, a gente teve na ocasião a Maria Rosa, né, que veio lá de Alagoas aqui conhecer esse projeto. E na ocasião, a Luana estava dentro de um hospital de campanha da pandemia, recebeu esse projeto, né, e dali por diante ela passou a fazer parte da nossa equipe, me acompanha aqui enquanto gestão, acompanha os voluntários, né, mensalmente em vários projetos. Então, além de nosso acompanhamento, é especialista em cuidados paliativos, em psicologia hospitalar. Então, seja muito bem-vinda, muito feliz de ter você aqui com a gente, compartilhando nesse encontro, né, que é inédito para você estar com a gente. E é contigo. Vamos falar sobre essa coisa de saúde mental, dessa gestão desses grupos tão importantes, mas que também sofrem aí, como você viu agora, né, demandas enormes, né, que a gente precisa lidar, quando a gente só queria ser palhaço, né, e de repente a gente se depara com toda essa estrutura gigantesca aí que a gente tem que dar conta. Até que ponto, né? Vamos lá, seja muito bem-vinda, a sala é tua. Então, muito obrigada, gente. Desculpa aí pelo transtorno tecnológico. E já mostra, né, a gente já fazendo a gente testar nossa resiliência aqui nesse momento. E um tema muito importante da gente falar, né, sobre a saúde mental da gestão. E para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental da gestão, eu queria voltar e contextualizar um pouco, né? Pode passar mais uma? Sai desse lugar de olhar a palhaçaria só como um local de entretenimento e passa a olhar esse lugar da relação da palhaçaria dentro do ambiente hospitalar, a relação de subjetividade que é construída e o quanto dentro desse espaço simbólico de respiro que acontece, né, dentro do ambiente hospitalar, por um ambiente que ele é marcado por muito sofrimento, né? As pessoas que estão lá dentro, isso seja o paciente, seja a família, seja as equipes, né, que estão ali por trás do cuidado, estão envolvidas nesse sofrimento. Os pacientes, né, por procedimentos invasivos, perda de autonomia, muitos medos, incertezas. Então, a palhaçaria ocupa esse lugar de respiro, de olhar para algo além do adoecimento, né, para além das experiências, da finitude que está acontecendo ali. Então, o jogo de humor e de improviso que o palhaço traz, traz esse olhar de humanização para o ambiente hospitalar, a redução da ansiedade, além do fortalecimento de vínculo que quando a pessoa, né, o indivíduo que está ali, ele tem essa ansiedade diminuída, ele consegue fortalecer o vínculo tanto com o palhaço que está ali, quanto também com a equipe que está cuidando, né? Então, amplia ainda mais os espaços de escuta e de imaginação do sujeito que está ali. Mas, né, quando a gente olha para esse lugar e trazendo esse olhar para quem está ali, né, fazendo a palhaçaria, a gente percebe o quanto esse sujeito que está ali como lugar de palhaço, ele está em contato com situações emocionalmente complexas e o que torna a saúde mental dele uma dimensão central da gestão, né? Esse é um ponto que a gestão precisa ter de atenção. Pode passar, por favor.
Então, quando a gente caminha um pouquinho mais e vê o impacto emocional do trabalho voluntário, de maneira geral, a gente vê esse voluntário que está, né, em contato com a dor física de quem ele está visitando, do sofrimento, os processos de luto, a vulnerabilidade social, além da morte, né? E eu costumo dizer que quando a gente está em contato com o adoecimento, com a finitude, com o sofrimento, isso também faz a gente pensar sobre a nossa visão de sofrimento, de finitude, ou seja, a forma com que isso nos atravessa. Então, tudo isso pode trazer sentimentos ambíguos, ou seja, né, além daquele lugar de realização, de estar fazendo algo pelo outro, pode surgir também, né, o cansaço emocional, uma sensação de impotência por não conseguir dar conta de tudo que aparece dentro do ambiente hospitalar e spoiler, né, a gente nunca vai dar conta, ninguém vai dar conta, né, porque cada um tem as suas batalhas, as frustrações diante de limites institucionais também, né, de qual é o lugar do palhaço dentro da instituição e muitas vezes a identificação com o sofrimento do paciente. Então, de fazer, como eu comentei, né, quando a gente lida com o sofrimento, isso nos faz pensar sobre o nosso próprio sofrimento, né, sobre a nosso próprio adoecimento. Então, pode acontecer essa identificação, né, de fazer pensar sobre alguma história passada, sobre algo que já vivenciou, ou, né, um medo do que vai vivenciar. Então, a psicologia chama esse fenômeno de fadiga por compaixão, né, que é o desgaste emocional relacionado ao cuidado, né, uma sobrecarga afetiva que normalmente profissões que envolvem ajuda ao outro podem desenvolver. E isso a gente vê, né, enfermagem, físio, fono, e o palhaço também está dentro disso, né? Porque é uma profissão que está envolvida com o cuidado. E o risco é ainda maior, né? Porque quando a gente olha, né, para a palhaçaria, ainda mais o voluntário, vem com, é comum a gente ver essa vontade, essa motivação e a idealização do cuidado. Então, quando se dá conta, né, de todas essas dificuldades que a gente encontra dentro do ambiente hospitalar, além, né, da sobrecarga, podem vir sentimentos como inadequação, culpa por não conseguir, né, ser o suficiente dentro do ambiente hospitalar e a sensação de fracasso. E aí que entrelaça um pouco mais na gestão, porque a gestão também é importante esse olhar de compreender que o voluntário é atravessado pelas experiências e não é só ir lá e praticar, né, a palhaçaria, não é só o técnico, tem esse olhar para o cuidado emocional também do voluntário. Então, pode passar. Então, como que a gestão, né, se coloca nesse lugar, né? Então, a gente vê que muitas vezes, quando a gente fala de gestão, e não só, né, de ONG, da palhaçaria, uma gestão de maneira geral, a gente é comum ver uma gestão sobrecarregada com escalas, logísticas, a relação institucional com os hospitais, né? Então, também é importante trazer esse olhar da dimensão que é igualmente importante. Não estou dizendo para deixar de lado, né? Deixa as escalas de lado e foca só na dimensão emocional. Não é isso, mas entender que a sustentação emocional ela é tão importante quanto as demais burocracias que acontecem dentro do grupo. Então, o gestor ocupa muitas vezes esse lugar de referência afetiva e simbólica para os voluntários, né? Ou seja, traz uma responsabilidade de criar espaços de escuta, né? Então, o grupo ele precisa ser um lugar que todos que compõem possam falar sobre as experiências difíceis que tiveram, sobre dúvidas éticas, né? Além do que já foi aprendido, afinal,
todo o tempo nós estamos numa constante construção, né? Ninguém sabe de tudo, ainda mais quem está começando nisso. Então, trazer esse lugar seguro para dúvidas e dúvidas éticas, e também para os sentimentos que são despertados durante a visita. E quando não há esse espaço, né, os participantes tendem a se sentir silenciados, o que aumenta o desgaste emocional. Então, o lugar também da gestão de mediar expectativas, né? Qual que é o lugar do palhaço, né? O que se espera de cada visita versus o que é encontrado nas visitas, né? E também de sustentar limites, né? Esse papel da gestão de colocar o limite institucional, os limites emocionais dentro do grupo e o limite do próprio cuidado como gestor. Né? E tudo isso protege, e esse reconhecimento protege tanto o voluntário, quanto o paciente, quanto a gestão. Né? Ou seja, esse lugar de cuidado, né, de sustentação emocional, ele é também estratégico. Pode passar. E aí, olhando um pouquinho para a gestão, né, pensando nessas estratégias, tem uma pesquisa que foi realizada com as lideranças sobre a dor da gestão, né? E o que os resultados eles trazem é que 53% das lideranças trazem que o problema é a falta de engajamento e a perda dos voluntários, né? E seguido pela falta de recurso financeiro. Esses dois apareceram em várias respostas. Né? Depois, né, essa pesquisa traz que 31% fala sobre a sobrecarga da gestão, e seguida da falta de tempo para dedicação exclusiva do grupo, e ainda 22% trouxeram a fragilidade emocional das equipes e a falta de estrutura de capacitação. Né? Então, como tudo isso acaba ficando entrelaçado, e também 14% assinalaram a falta de reconhecimento por parte dos hospitais. Tá certo, pode deixar nesse slide mesmo. Ou seja, né, além da parte da gestão, né, da alta rotatividade, dos diferentes níveis de preparo emocional, a gente também tem, né, falando um pouquinho, na verdade, sobre os diferentes níveis de preparo emocional, porque nem todos os voluntários, eles vão chegar no mesmo lugar, né, entendendo e com repertório para lidar com as demais situações, com os pacientes terminais, com o sofrimento, com a forma de gestão da instituição em que eles estão, e, além disso, também a sobreposição de papéis da gestão, de que a gestão ela se encontra nesse lugar de estabelecer limite, a responsabilidade do grupo, a sobrecarga, além de ter que dar conta, né, dos desafios financeiros, da perda de voluntário. Então, tudo isso nos faz pensar na importância do cuidado de saúde mental também da gestão. Né? Então, além do cuidado com os voluntários, o gestor normalmente ele ocupa esse lugar de ter que dar conta de tudo. Mas, na verdade, não só, né? O quanto é importante todos esses dados aqui estão trazendo, do quanto é importante também pensar na saúde mental de quem está cuidando, né? De quem está liderando, de quem está gerindo todos esses projetos. Pode passar. E para isso, né, trago algumas estratégias de cuidados emocionais nos grupos de palhaçaria. Então, uma das coisas que são muito importantes que a literatura traz são as rodas de partilha, né, as rodas de conversa, e aí eu trago um pouquinho, né, do que a gente faz dentro do nariz, que são os nossos encontros terapêuticos, que são momentos em que o grupo tem para trazer as suas percepções, as suas dores, as discussões, né, que acontecem dentro de cada visita,
Então, é o espaço seguro que eu comentei anteriormente, para que eles tragam um pouquinho de como eles são atravessados em cada visita. E o quanto esses encontros são ricos, né? O quanto é importante ter esse olhar para as angústias, e eu já ouvi algumas vezes durante os encontros de que, nossa, a gente trabalhou isso num encontro, né, numa roda, e depois, quando foi fazer a visita, parecia que já estava um pouco mais preparado. Então, esses insights, né, esse espaço de escuta faz, além da troca, né, o compartilhar entre eles, faz com que se criem novas estratégias de enfrentamento do ponto de vista emocional, além do técnico, para cada visita que eles vão tá enfrentando, e a gestão também faz parte disso, né? Esse lugar de escuta e também de compartilhamento dentro do grupo. E é importante também nesses espaços, né? A literatura traz ainda que é importante abordar, né, temas como o sofrimento emocional de cada um, e eu trago da experiência que é muito comum ficar no roteirizado, né, ou seja, de contar como foi a visita sem se implicar nela. Então, o puxar, né, o sofrimento e aonde que atravessa, além de temas como luto, morte, quando surgem, a ética no ambiente hospitalar e, principalmente, o autocuidado dentro do trabalho. Outro ponto de estratégia é a formação continuada, e que são, né, as oficinas que vocês realizam, e algo muito bacana também que aconteceu dentro do grupo no ano anterior foi uma pesquisa em parceria com o Nariz, com uma instituição de ensino, em que as estudantes de psicologia fizeram uma pesquisa e a publicação de um artigo sobre o cuidado com a saúde mental dos voluntários dentro da ONG. Então, além das oficinas, né, desses momentos de capacitação, esse incentivo à pesquisa também é muito importante dentro dos grupos e acaba sendo uma estratégia no cuidado, porque traz esse olhar de validação, né, de que a gestão está olhando para o que está acontecendo dentro do grupo. Outro ponto também é a supervisão e o acompanhamento, e aqui dentro do Nariz, eles preenchem cada membro, né, cada voluntário, após uma visita, eles preenchem um relatório com as percepções, com o que deu certo, com o que deu errado, o que está funcionando como material, e isso é utilizado tanto para as rodas de partilha, quanto para que eles tirem essas dúvidas técnicas. Então, ou seja, né, eles têm esse amparo, o que traz essa cultura de cuidado interno. E aí vinculo de novo com o cuidado da gestão, que para a cultura de cuidado interno ela estar bem estabelecida, a gestão precisa dar o exemplo, né? Então, a gente ter esse olhar de cuidado com a gestão, de que é um grupo que acolhe as dificuldades, que respeita o tempo e que é uma gestão que tem o autocuidado, esse olhar também para si, traz ainda mais, fortalece a cultura de que o autocuidado dos indivíduos dentro da instituição, né, dentro da ONG, também é importante. E também é importante lembrar que a construção da cultura, ela acontece desde o processo seletivo, né? Então, lá quando a gente começa a fazer o processo seletivo e a preparação dos voluntários, esse cuidado, né? Eu tive nesse último processo seletivo, eu tive alguns encontros com os participantes, né, que estavam ali para fazer parte, para ter esse momento de escuta e já trazer esse fortalecimento da cultura de cuidado, de que esse olhar para cada um é importante. Pode passar. E aí também, né, é importante a gente olhar que a saúde mental, ela não é só uma questão individual, né? Ou seja, esse cuidado com a saúde mental não é porque somos bonzinhos, ou algo do tipo.
né, essa questão mais romantizada. Mas além da importância, né, de tudo que eu trouxe até aqui, o quanto o cuidado com a saúde mental é uma condição de sustentabilidade dos projetos. Ou seja, quando a gente tem indivíduos que têm um maior cuidado com a saúde mental, o grupo é fortalecido e há um compromisso maior com cada projeto e com a instituição, né, com a ONG que está ali fazendo parte. A qualidade das intervenções, ela aumenta, e também a permanência dos voluntários. Ou seja, né, quando eu trago lá que uma das dores da gestão é a, a saída de voluntários, né, é uma fragilidade. Quando a gente traz esse olhar de cuidado com a saúde mental como um todo dos voluntários e da gestão, isso acaba se refletindo também na permanência dos que estão aí. Claro, a gente entende que são cíclicos, né, os participantes, os voluntários, mas esse cuidado, né, e com a saúde mental acaba influenciando positivamente e tem um reflexo importante dentro da permanência dos indivíduos. Pode passar. E quando a gente olha só para a liderança, a gente vê uma invisibilidade do sofrimento psíquico. Ou seja, né, eu procurei em alguns artigos, e antes estava sendo falado, né, sobre uma fragilidade de artigos que falem de palhaçaria hospitalar, e aqui também, né, muito difícil encontrar algum estudo que fale sobre o sofrimento emocional de lideranças de ONGs de palhaçaria hospitalar, né? Então, é algo para fazer a gente pensar, né? O artigo que foi escrito dentro da ONG no ano passado foi pensando nisso, e o quanto cada vez mais a gente precisa alimentar esse ponto. E no que eu encontrei, de maneira geral, né, pensando em lideranças e lideranças de ONG, e que, na prática, eu vejo que é aplicado, né, ao local onde a gente está, que a saúde mental de quem lidera costuma ser negligenciada, mesmo que isso seja central para o funcionamento do grupo. Ou seja, os líderes, né, acabam priorizando outros pontos, né, como o financeiro, a organização, a escala, da conta de, né, tudo, fazer a supervisão e as outras milhões de tarefas que vocês têm para fazer, e o cuidado com a saúde mental, né, o sofrimento, ele acaba ficando escanteado, até que a gente, né, vou falar aqui mais para frente, encontra o sofrimento emocional intenso, que obriga o líder a parar, né? Então, um grande ponto de atenção, e o quanto isso às vezes cria, né, o que a gente chama como continente emocional, ou seja, o líder que está sofrendo, o grupo pode perceber que ele está sofrendo, mas há uma inacessibilidade, né? Porque não tem essa troca dentro do próprio grupo, né? O cuidado com os voluntários é e é importante, que a gente falou até aqui, mas não há essa troca com o sofrimento de quem está liderando, né? Há esse distanciamento emocional do restante do grupo. Então, uma estratégia contrária nessa troca do que a gente foi falando é um ponto para ser trabalhado. E quando há esse continente emocional, né, essa negligência, há um risco muito grande de burnout. Pode passar. Em pesquisas, né, do que eu consegui encontrar, os estudos trazem que 78% dos líderes de ONG relatam burnout ao longo do ano. E esse é um dado muito grande, é muito expressivo e muito sério esse dado, né? Pensando que os gestores de ONG precisam, além de tudo, né, sustentar emocionalmente o grupo, lidar com o conflito, acolher o sofrimento dos voluntários, fazer as mediações com as instituições, além de outras coisas, o quanto isso está impactando, né? 78% é um dado muito alto. E também, né, em um outro estudo, eu trouxe que eu encontrei que 88% dos líderes de setor social, que as ONGs de palhaçaria também se enquadram, apresentam níveis críticos de estresse, né? E outros estudos
ainda trazem que, nesses estudos um pouquinho mais recentes, que 90% dos líderes relataram burnout no último ano, além de que 95% demonstram preocupação de ter burnout, né? Os que ainda não estão, né, com algum sintoma, 95% ainda estão preocupados em desenvolver isso ao longo do tempo. É um dado muito alarmante que a gente precisa olhar, né? Pode passar. Então, tudo isso traz o quanto é importante, há uma necessidade real de ter dispositivos de cuidados para gestores, né? Pensando em tudo isso que eu trouxe, que a gestão passa, né? A literatura em psicologia organizacional, que acaba tendo, né, esse entrelace com gestão, o quanto esse olhar de cuidado precisa ser colocado para os gestores, né? Trazer esse cuidado, né? Que os gestores eles não estão inertes de desenvolver a fadiga por compaixão, a sobrecarga afetiva, o esgotamento, né? Ou seja, esse cuidado além dentro da própria ONG, também fora, né? E aí acho que cabe mais uma reflexão interna de cada um do quanto a própria saúde mental está ocupando um espaço de importância dentro da vida de cada um. Pensando até que cada um de vocês, né, gestores de ONGs, acabam tendo uma dupla exposição emocional, porque além de lidar com o sofrimento do outro, ainda tem esse lugar de gestão que acaba ocupando, né? Então, além da dor dos pacientes, do sofrimento familiar, o sofrimento dos voluntários, ainda todo esse lugar de sustentação da ONG, né? Então, esse lugar de sustentação emocional, né, será que ele está sendo olhado? Será que ele está recebendo a devida atenção que precisa? E além da necessidade de dispositivos, né, ou seja, dentro da própria instituição de vocês, também esse olhar de cuidado fora, né? Sou imparcial ao falar, mas a terapia em dia, né, o cuidado com o corpo, os exames, o lugar seguro para ter esse compartilhamento. Então, tudo isso acaba sendo responsabilidade também de vocês. E aí a gente pode cair nesse lugar, né, de mais uma coisa para dar conta, né, mais um lugar para mais uma coisa para ter que resolver, mas é o olhar de que esse cuidado com a saúde mental é um investimento, porque sem vocês como gestores, não há o restante do trabalho, né? Então, pode passar. Então, para fechar, né, esse olhar para o cuidado, né, para que o trabalho de vocês continue sendo possível, é fundamental lembrar que o cuidado ele precisa circular em todas as direções. Ele não é só o papel de vocês cuidarem da instituição, dos voluntários e da equipe que faz parte do trabalho de vocês, mas que vocês, como gestão, também precisa desse próprio olhar, para daí receber esse olhar do outro, né? E cuidar do paciente, da equipe e também cuidar de quem está vestindo o nariz, né? De quem está fazendo esse cuidado. Deixo esses minutinhos, né, para a gente ter essa troca, o que vocês estão pensando em relação a isso, se tem alguma dúvida, e pode passar o último, que estão as minhas referências, né, acho que o que eu tenho para compartilhar com vocês é isso. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Acho que traz bastante reflexão para nós e tem uma provocação ali da Edivane. E quando os líderes também são os voluntários? E aí? É até o que eu comentei ali da dupla, tripla exposição, né? E igualmente, aí sim, ainda mais que esse cuidado precisa ser amplificado, porque além da exposição como voluntário, além de toda a sobrecarga
institucional que acontece tem o próprio atravessamento como voluntário e como gestor. Então, ainda mais a importância, né, de sair desse lugar de ter que dar conta de tudo e também olhar para o seu próprio cuidado, para o seu próprio, não de uma forma egoísta, né, mas da importância da sua própria saúde para que toda a gestão e o voluntariado possa ser possível. Muito bom. Rosemar comentou aqui que só podemos dar o que possuímos, que seja sempre o melhor. Tem uma questão também, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Daniele Cruz, sou da equipe de gestão, fiquei hospitalizada há cerca de um mês numa outra cidade, retornando para casa, ainda não fui visitada pelos membros do grupo. É isso. Ela está querendo dizer aqui que ela ficou mal e ninguém do grupo foi atrás e tal. Eu tenho um relato para compartilhar com vocês, pessoal, assim, né? Que às vezes a gente vê, tá puxando um evento e tal, parece que tá tudo 100%, e assim, um evento a gente faz que nem vocês fazem, né? Às vezes está com várias dificuldades, mas você tem que fazer, e a gente vai fazendo realmente, porque acredita na importância, né, de poder estar aqui, compartilhar essas trocas. Mas o ano passado eu tive uma questão pessoal, e depois de 11 anos eu não consegui mais dar conta de tudo que eu estava dando, né? Da mesma postura, dos mesmos ideais, a minha cabeça mudou completamente, né? E o quanto que isso foi puxado para mim, porque durante um bom tempo, a gente que exerce uma função de liderança tem uma certa imagem também, a gente deixa de tomar decisões muitas vezes pessoais, pensando na equipe, né? O que a equipe vai pensar, qual o impacto que isso vai causar na tua organização. E naquele momento eu precisei olhar para mim e falei, não, eu preciso tomar decisões pessoais, e tudo bem isso impactar no grupo. Esse impacto foi um impacto emocional, fez com que eu não conseguisse fazer com maestria o planejamento estratégico, né, que foi trazido aqui anteriormente, e isso impactou numa queda de recurso importantíssima dentro da organização. Precisei mandar pessoas embora, algumas relações com alguns voluntários que me viam como referência, naquele momento, vendo eu tendo algumas mudanças de posturas importantes que estavam fazendo bem para mim, mas na visão daquelas pessoas, talvez possa não ter sido tão recebida tão bem assim, né, como a colega falou aqui, ficou mal e ninguém foi atrás lá, né, de repente, dar esse acolhimento. E a Luana, ela foi fundamental para esse processo, né, principalmente porque a gente sentou, conversou muito sobre o que estava acontecendo. É importante, eu acredito que para todos os grupos ter um acompanhamento, né, como esse, que acompanha institucionalmente a ONG, né, isso você consegue de forma voluntária, você consegue também com recursos reduzidos ou com maiores projetos, mas que tenha, sim, porque realmente o trabalho que a gente executa hoje, eu me lembro muito bem da época da pandemia, de muita gente falar que não estava dando conta, que os grupos estavam acabando. Teve líder que ligou para mim falando que estava com ideação suicida e vinha do grupo, né? Então, veja, a gente cria um negócio para cuidar da gente, e de repente, né, é aquilo que está adoecendo. Então, acho extremamente importante essa fala e trazer dados também dentro da palhaçaria durante anos. Acho que é uma das primeiras vezes que realmente a gente está vendo essa fala de forma conduzida por uma psicóloga, adaptada. E aí vocês podem me corrigir aqui se alguém teve isso em algum momento, mas eu não me lembro, eu não me recordo. Porque realmente a gente chega num período de esgotamento, onde a gente tem que lidar com tudo isso que a gente tem que lidar, as expectativas dos outros, né? Eu não sei vocês aqui aí, mas eu tenho 90 pessoas aqui. Cada uma delas espelha em mim alguma coisa e espera algo de mim, né, quando elas deveriam estar contribuindo para a causa. Você chama voluntários para te ajudar, e aí elas têm que contribuir com a causa. Quando vai ver, você tem que estar suprindo a necessidade dessas pessoas e não realmente focando naquilo que você precisa. Então, esse acompanhamento psicológico que a Luana trouxe foi fundamental para que eu entendesse quais eram os limites também
né, de uma liderança de grupo como esse, e o que a gente consegue entregar e o que não consegue entregar. Acho que muitos de vocês devem ter passado por isso também, de aquela síndrome da galinha, sabe? Da galinha que a gente abre as asas, que é o, né, os filhotinhos tudo aqui embaixo aqui, vai cuidando assim, acha que fazendo isso vai proteger. Só que esses filhotinhos crescem e vão fazer suas próprias coisas e você fica ali sem saber o que fazer, né? Procurando novos filhotinhos. É uma comparação boba, mas realmente se encaixa muito nesse contexto. Deixa eu ver aqui, tem uma fala aqui. Gostaria de saber como vocês avaliam no processo de seleção a entrada de pessoas que estão vivenciando um processo de luto. Existe algum critério ou orientação sobre o momento adequado para iniciar na palhaçaria? Especialmente em contextos sensíveis como hospital? Eu vou falar aqui porque eu faço esse processo de forma mais ampla, e aí eu passo para a Luana também, mas a nossa avaliação é o seguinte, é o tempo. Nossa avaliação se dá em conta do tempo. Por quê? O nosso processo demora praticamente 12 meses, são 250 horas dessa pessoa participando de oficinas e rodas de conversa e muitas situações. Inclusive, ela pode ser reprovada no último mês, assim como aconteceu recentemente, né? Teve 3 pessoas que acabaram saindo e artisticamente estava muito bem, mas emocionalmente não estavam organizadas para continuar o trabalho. Então, a gente sempre deixa isso de forma muito clara, transparente para eles, dizendo que ainda faz parte de um processo onde eles podem validar e a gente também, que ao final dessa trajetória de capacitações, tanto a organização pode entender que aquela pessoa não está preparada, quanto a pessoa pode entender também que não é esse o trabalho que ela deve fazer. Então, a gente abaixa a ansiedade e deixa as coisas muito claras. Mas, de novo, aqui alinhando sobre o que eu estava trazendo de entender os limites, a gente não pode ser responsável e nem deve por tudo que outra pessoa passa. Eu acho que um X da questão, né, Lu, da liderança que eu vim aprendendo durante esse período a gente não pode ser responsável por tudo, né? A avaliação trazendo um exemplo, teve um caso, há um tempo atrás, já nos processos anteriores, que a gente acompanhou um integrante, né, que estava nesse processo durante o ano inteiro. E a gente se olhava, falava, não, tem uma coisa aqui e tal, e a gente tentava resolver, não conseguia, não conseguia, chegou na última etapa, a gente chamou para conversar, essa pessoa falou, olha, que daí não tem a ver só com luto, mas eu acho que com todos os outros processos que a pessoa tem, tá? Cada pessoa tem uma demanda. Falou, olha, a gente tem uma capacidade de gestão que vai até aqui. Para além daqui, eu não tenho capacidade de gerir você ou de resolver os problemas que você está enfrentando nesse momento. Então, por esse motivo, eu não posso aceitar com que você entre na organização, porque eu não vou dar conta. Então, por segurança de você e da gente, a gente não vai seguir com essa parceria. Porque a gente tem que jogar com o que a gente tem. Se a gente vê que é uma situação que a gente não dá conta. Se quiser complementar, Luana, enquanto eu pego as outras informações aqui. Quero sim, porque acho importante deixar claro que o luto, por si só, ele não é uma patologia, ele é um processo natural de cada indivíduo e até pelo DSM, né, é considerado uma patologia depois de 12 meses, né, com várias influências dentro da vida de quem está passando por esse processo. Então, dentro do processo seletivo, né, reforçando o que o Edu traz, é olhada a funcionalidade desse indivíduo e o quanto ele tem estratégias para conseguir dar conta do que ele vai enfrentar. Até porque pode não ser uma pessoa que está com luto ativo, né, uma pessoa que está ali enlutada no momento, mas em algum momento, como a gente aconteceu, né, em uma oficina, algo ser um gatilho e desbloquear uma memória de muito tempo atrás. E aí tem esse momento de acolhimento, de trabalhar essa situação e a construção da avaliação de se essa pessoa está organizada mentalmente para dar conta do trabalho ou não, e aí, né, ela é reprovada. E importante os pilares, né, de comunicação da gestão dentro do processo seletivo com os voluntários e até depois do processo seletivo, para que esses limites
que o Eduardo trouxe, fiquem sempre muito bem claros de quais são as expectativas e o que está sendo esperado também desse voluntário, para que não seja nenhuma surpresa, né, de como assim eu estou sendo reprovado, estou sendo cortado. Não, isso foi sendo conversado e construído esse lugar de que às vezes não vai dar conta, e tudo bem, mas aí tem alguns lugares que não é possível ocupar nesse momento. Muito bem, Lu. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. São constatações, na verdade, né? A gente não pode ser bonzinho o tempo todo. Nossa, esse é um assunto. Olha os motoqueiros aqui da rua, da periferia. Esse é um assunto que a gente pode ir longe com ele, assim, né? Mas tem uma coisa que no encontro anterior, no encontro 5, a Camila também estava aqui, a gente estava conversando sobre isso, porque hoje ela praticamente não tem voluntários lá, né? Ela tem uma estrutura realmente já com CLT, uma equipe inteira, né? Porque é um outro formato. Mas a gente falou sobre não ter dó de encerrar uma parceria, eu chamo de encerramento de ciclo com voluntários. A gente tem essa coisa, né, muito apegada de que, eu vou perder o voluntário, porque já é tão difícil, porque esse voluntário já está comigo 7, 8, 9, 10 anos. Eu tenho acompanhado algumas organizações que ficam muito em cima dessa narrativa e às vezes fica mantendo uma pessoa ali que está puxando para baixo a tua energia, que já não te ajuda mais, que por estar muito tempo com você já tem um certo know-how e uma certa rigidez em te ouvir e acaba contaminando a equipe e você não sabe o que fazer com essa pessoa, fica com dó, né, de encerrar o ciclo. Então, acho importantíssimo a gente encerrar ciclos mesmo, né? Chamar a pessoa para conversar, olha, eu acho que o nosso ciclo encerrou, o que você está buscando aqui eu não consigo mais oferecer, e eu acredito que nós já não conseguimos mais, acho que não conseguimos mais, mas acho que nós chegamos no limite do que poderíamos construir juntos. Eu acho que é uma fala que é justa, baixa um pouco a bola e vida que segue, né? Ó, a Janete já está falando aqui que tem um diagnóstico amplo, real. Qual estratégia a partir de agora? Deixa eu ver aqui. Temos um diagnóstico amplo e real. Qual estratégia a partir de agora que temos essas informações? Podemos usar como autocuidado a partir destes ajudar outros? Como assim? Acho que o que eu entendo da pergunta dela é, depois de tudo isso, o que vocês fazem com essas informações agora? Penso que o primeiro ponto é uma autoanálise, uma autorreflexão de esses sentimentos, né? Essa sobrecarga, esse lugar que vocês estão ocupando, o que tem sido feito com esses sentimentos? Né? E além, qual que é esse lugar que cada um de vocês ocupa nas relações de vocês, né? E se existe em algum lugar um espaço seguro para falar sobre isso, para entender quais são os pontos de angústia individuais de cada um de vocês e o que está sendo feito para isso. Na psicologia até a gente costuma brincar muito, né? Que toda resposta para a pergunta é o depende. E é o depende porque para cá eu não posso chegar aqui e dar uma receita geral para cada um. A receita geral é terapia, é refletir sobre essas perguntas que eu trouxe. Mas o quanto é importante dentro da rotina de cada um ter esse olhar individualizado para quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando, né? Qual que é esse lugar e se há limite nas relações em que vocês estão. Até porque é muito comum, quando eu trouxe ali a questão do continente emocional, esse lugar de que a gestão precisa ser forte o tempo todo, dar conta o tempo todo, estar acima de todos nesse lugar de proteção e analogia da galinha que o Edu trouxe, mas o quanto isso, por um outro lado, também traz esse lugar de que o gestor não precisa ser cuidado, porque dá conta de tudo. Então, se dá conta de tudo, por que precisa receber atenção e cuidado do outro? Então, o primeiro passo, né, o que fazer com tudo isso é refletir. Qual é o lugar que vocês estão ocupando dentro das relações? O que estão fazendo com os sentimentos que estão surgindo disso? E terapia.
E tem uma outra coisa também que posso contribuir. Aproveitem o chat também para mandar mais coisas. Essa é a última rodada do dia, que é entender a permanência do voluntário dentro da tua organização. A gente falou agora há pouco sobre dados, né, indicadores. Eu tenho um indicador aqui dentro da ONG, que eu faço um cadastro de todas as pessoas que entram, elas preenchem informes e tal. Aí, dentre todas as informações que eu gerencio lá, tem uma que é mais ou menos o tempo médio que essas pessoas ficam em cada função. Hoje a gente tem um tempo médio, na função de palhaço especificamente, ficam em média 3 anos. Em cima disso, eu sei que a cada 2 anos eu crio um processo seletivo. Então, eu sei que quando bater 2 anos, vai ter uma queda significativa de voluntários por vários motivos, esgotamento deles, mudança de vida, mudança de cenário econômico, um monte de coisa. A cada 2 anos muda muita coisa, né? Que também pode estar vinculado com política, com muitas coisas. Eu sei que muda devido a essa análise que eu faço dos meus aqui. Então, a cada 2 anos eu sei que eu vou ter uma queda. Então, meu planejamento, ele tem 2 anos. E aí, se bateu esses 2, 3 anos, eu tô vendo ali que tem uns 2, 3 que já tá cansado e tal, não adianta eu ficar esquentando muito. Eu vou para a planilha e vou olhar, opa, peraí, acho que eles estão numa curva, né, de saída. Então, essa curva de saída, eu posso decidir se eu vou reter, eu posso decidir se eu quero gerir isso ou se simplesmente eu vou encerrar ciclo. E isso serve, obviamente, para o impacto das outras ações que a gente faz internamente, né? Que eu dependo do voluntário, eu dependo dessa relação, e isso serve também para as relações tóxicas, assim como a gente precisa rever as relações tóxicas da nossa vida particular, dentro da ONG é a mesma coisa. Se a relação é tóxica, não tem por que a gente manter essa relação, inclusive da pessoa com a gente mesmo. Eu passei por vários períodos em gestão, onde, em alguns momentos, a minha liderança pode ter sido tóxica por falta de conhecimento, por falta de maturidade, pessoas também saíram. Hoje, com terapia, com acompanhamento, com estudo, a gente entende um lugar hoje de acolhimento maior dessas pessoas, de escuta, e principalmente de encerramento de ciclo. Essa palavra que se anotasse é encerramento de ciclo, porque isso faz com que nós, enquanto líderes, respiremos e aceite essas rotinas, essas quebras de rotinas, e que tá tudo bem encerrar um ciclo, tá tudo bem a gente não se entender, tá tudo bem a gente ter discordâncias do qual a gente não consegue lidar. Mas uma coisa, organizacionalmente falando, a ONG tem um objetivo, tem um propósito, a gente precisa ir para ele, e isso precisa ser alcançado de forma saudável. Se alguma relação não torna isso saudável, rompa o quanto antes, da melhor forma, para que a tua saúde ela não adoeça. E aí, finalizando a minha fala, com essa mudança de captação que a gente teve, que eu tive que mandar pessoas embora, pessoas que estavam comigo há muito tempo, rompeu-se alguns vínculos, mas também diminuiu a quantidade de gestão que eu preciso ter, diminuiu a quantidade de recurso que eu preciso ter para manter. Então, em vez de olhar para o problema, eu olhei para a solução. Falei, não, então beleza, eu estou com menos energia, menos recurso, menos pessoas. Então, eu vou focar naquilo que realmente preciso, porque eu sei que daqui 2 anos, se eu respirar e focar, vai estar melhor. Então, eu acho que isso é fundamental, né? A gente saber qual é o peso que a gente quer carregar, né? E de que forma. Eu adiciono ainda, né, além de vocês anotarem encerramento de ciclos, anotarem também limite. Eu vi aqui no chat alguém falando algo sobre ser bonzinho, sobre precisar ser bonzinho, né? A palavra bonzinho envolvido. E toda relação precisa de limite, seja ela institucionalmente, seja ela no seu ambiente familiar, de trabalho. E se você, né, a reflexão, se você está sendo bonzinho demais, pensar se esse bonzinho demais não é estar sendo permissivo. E aí falta limite. Né? Então, anotar e refletir sobre essa palavrinha também. E teve gente que falou aqui que quando o líder é voluntário. Gente, vamos colocar cada caixinha em teu lugar. Se você é voluntário enquanto liderança de uma organização como essa, cuide do seu limite, né? No meu caso aqui, se tornou minha profissão, eu trabalho com isso todo dia, e ainda assim, né, a gente tem que rever os limites.
Mas se você já faz um outro trabalho em outro lugar e ainda assume uma organização como essa, como liderança, e tem que lidar conta de todo mundo, cai naquele lugar que uma vez eu falei aqui, como é que está a tua relação com a tua família? Será que você não está deixando a tua família, está deixando as tuas coisas para ficar 100% focado numa organização que é bonita e tudo mais, mas que também te sobrecarrega? Então, acho que muitas pessoas aqui se veem nisso, né, dessa sobrecarga, mas buscar o equilíbrio, acho que é uma das coisas primordiais aí para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente tanto está falando aqui, né? Falar, o palhaço, o paciente, o hospital, mas se não começar na gente, não adianta, tá? Esse é o apagar da tocha para vocês. Se você não está com a tua saúde mental em dia, não adianta você ficar pensando em atender 10 mil hospitais, né, em fazer um monte de post em rede social, em fazer vídeo de TikTok, em manter 30, 40 voluntários, não serve de nada, você não está fazendo nada. A gente só está gerando mais um problema na sociedade, que é a gente com burnout e as outras pessoas também. Então, fica aí a dica, finalizando o nosso primeiro dia. Muito obrigado, Luana. Obrigada, Edu, obrigada a todos por estarem aqui, ficarem até o final, né, e por toda a troca que a gente teve. Muito obrigado. E, gente, lá no nosso grupo, lá das lideranças, tá rolando uma breve pesquisa de satisfação de como que foi esse dia. Ela não é anônima porque ali não dá, mas é só para a gente entender mesmo como é que as coisas estão fluindo. Depois a gente vai fazer isso no final dos 2 dias com uma forma um pouco mais organizada aí para vocês. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado mesmo por se disponibilizarem esse dia todo. Os intérpretes de Libras aí, muito obrigado, Bela, o José que já foi, né, e toda a equipe aqui, a Poli também, que está junto com a gente. Tá bom? E sobre aí a última pergunta aí, como mandar o voluntariado embora, se você faz uma boa gestão, você sabe que existe um termo de voluntariado. Também existe outro termo de encerramento de parceria. Mandar embora é aquilo que a gente falou, você não está mandando ninguém embora, você está encerrando um ciclo que precisa ser saudável para ambas as partes. Então, às vezes, dizer para a pessoa que você não dá mais conta de manter essa relação é importante, né? Mas a ONG, mas o planeta, tudo bem. Quem gere a organização é você. Você tem direito de encerrar uma parceria, ainda que a pessoa esteja como voluntária. É seu direito. Tá bom? Um beijo para vocês. Vou deixar por aqui um pouquinho ainda para vocês irem escrevendo aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês esse dia. E a gente se vê amanhã, à 1h da tarde, na sala aberta. E boas-vindas, 1h30, 14 horas, primeira fala. Beijo para vocês.